24 Viver em Outro Mundo Capítulo 275 Autor, Turtleme 93 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Esta foi a segunda vez que as águias de sangue voltaram neste dia. A primeira vez foi quando Zhao estava dormindo, mas ele havia deixado a carta que foi feita para Wallace com Kair, que então a entregou à águia de sangue. Desta vez, deve ter trazido de volta a resposta de Wallace. No fim das contas, no momento em que Zhao apareceu no espaço, ele viu uma águia de sangue parada na frente de Kair. Quando ela viu Zhao, ela caminhou até ele e usou seu bico parecido com um gancho para bicar seu rosto gentilmente como uma demonstração de afeição. Zhao acariciou gentilmente a cabeça grande da águia de sangue enquanto Kair passava uma carta para sua mão. Zhao poderia facilmente dizer que Wallace estava nervoso, já que as palavras na carta foram escritas às pressas. Mesmo assim, Zhao entendeu o que a carta estava tentando dizer. A intenção de Wallace era que lhe entregasse Gazol. No verso da carta havia um mapa muito simples, e ele deixou a águia de sangue liderar o caminho. Zhao não tinha uma opinião sobre este assunto, já que ele estava indo para o território do admirável rei do oeste por alguns dias. Ele não estava com pressa, então ele voltou para a fortaleza da Montanha de Ferro mais uma vez depois de colocar a carta de lado. Gren e os outros estavam agora discutindo a questão de construir a escola. Felizmente, havia relativamente poucas pessoas na fortaleza da Montanha de Ferro, então seria mais fácil definir as coisas. Mas o que Zhao queria dizer era que eles não deviam fazer as coisas sem muito entusiasmo só porque eles tinham poucas pessoas. A estrutura deve ser configurada adequadamente para fazer um exemplo decente. Se houvesse outras escolas a serem feitas mais tarde, eles poderiam usar sua primeira escola como um exemplo para isso. Nesse momento, Alares e Alea retornaram do exterior. Eles estavam trazendo uma bandeira de batalha em suas mãos, que tinha uma cabeça de um boi com grandes chifres pintado nela. Não era outra senão a bandeira da amizade e tribo do boi raivoso do chifre grande. Zhao pegou a bandeira, olhou para ela e passou para Mei, que estava ao seu lado. Ele se virou para Alares e disse: Alais, você deve contar o número de crianças que vocês possuem o mais rápido possível e encontrar um professor. A escola deve ser construída de imediato. Alares e Alea, ambos assentiram com um som. Zhao se virou para Gren e disse: Vovô Gren, estou deixando isso para você. Nós ainda temos que voltar para a pradaria. Eu acabei de receber notícias do Wallace para lhe entregar Gazol. Gren assentiu: Relaxe, jovem mestre. Está tudo normal no castelo e não aconteceu nada. A lenha para o inverno também já foi preparada, então não há nada para se preocupar. Zhao riu: Muito bem então. Na verdade, não precisamos de muita lenha para o inverno agora. As flores de Kair podem espalhar calor durante o inverno, assim o castelo não ficará muito frio. Agora nós temos tanta comida que nunca conseguiremos terminar tudo e não há falta de carne. No momento, eu ainda acho que devemos construir uma fábrica de ração de batalha o mais rápido possível. Com Alares e seu pessoal entrando, produzir as rações deve ser fácil. Nós não temos pouco argali, então todos terão algo para fazer durante o inverno. O que você acha? Gren assentiu: Quantos argalis nós conseguimos desta vez, jovem mestre? Zhao olhou para o espaço, e disse: Cerca de 30.000 deles, todos da tribo de Alais. Alais e seu povo não demonstraram qualquer sinal de descontentamento. Como eles agora pertenciam a Zhao, a propriedade do argali não era nenhuma questão. No entanto, Alais franziu um pouco a testa e perguntou: Jovem mestre, lembro que nossa tribo tinha mais de 50.000 argalis. Como é que foi disso para 30.000? Zhao deu uma segunda olhada, pensou um pouco e respondeu: Eles provavelmente fugiram durante a luta entre eu e Gazol. Não importa. 30.000 são o suficiente para nós. Parece que vamos ter que levantar mais deles. Neste momento, os coelhos de olhos azuis que temos criado no rancho podem mais ou menos prover o ducado de Purcell. Mais tarde, nos concentraremos principalmente no argali. Gren assentiu: Muito bem. Está certo, jovem mestre.
Nós também podemos abrir uma fábrica de produtos para peles de argali. Também vamos contratar as pessoas de Alares e deixar os escravos aprenderem com isso. O que você acha? Zhao-ai assentiu. Alares e seu povo são os melhores neste campo. Você apenas organiza as coisas de acordo. Nós não precisamos nos preocupar com o processamento das peles de argali. Com eles, nós podemos agora fazer o que nós não podíamos antes. Alares e Alia não puderam deixar de endireitar suas costas. Homens-fera eram tão simples, eles tinham medo de que Zhao-ai os desprezasse depois de se tornarem seus subordinados. Agora, com as palavras de Zhao-ai, eles se sentiram verdadeiramente felizes. Zhao-ai olhou para eles antes de continuar. Vovô Green, encontre um terreno vazio especificamente para treinamento de cavalaria. Alaes e seu povo são homens-fera, por isso nós não devemos deixá-los esquecer suas raízes como cavaleiros. Além disso, nós temos espaço. Preparar um campo de treinamento para eles não é uma tarefa difícil. Quando essas crianças tiverem aulas, teremos que preparar aulas de equitação para elas também. Nós vamos deixar Alaes e seu pessoal escolherem alguém para ser o professor para essas lições, enquanto o vovô Kun também pode fornecer alguma orientação. Afinal de contas, os humanos têm seus próprios caminhos quando se trata de equitação. Kun riu. Tudo bem. Vou ensiná-los bem. Zhao-ai assentiu e olhou para o céu. Estou indo para a pradaria primeiro para alterar nosso curso. Eu voltarei para uma refeição daqui a pouco. Laura, Meg, Nier, fiquem aqui. Eu irei sozinho. Laura assentiu, mas Meg disse, eu vou com você, jovem mestre. Não tenho nada para fazer aqui de qualquer maneira. Zhao-ai não objetou, e apenas a trouxe junto. Ao chegar na pradaria, Zhao-ai soltou imediatamente a águia de sangue, e então ordenou que os cocheiros mortos-vivos a seguissem. Ele então trouxe Meg de volta para a fortaleza da Montanha de Ferro novamente. Ninguém podia notar algo diferente sobre esse comboio a partir de sua aparência. A carruagem de Laura estava completamente selada, então ninguém poderia dizer se havia pessoas lá dentro. Zhao-ai e os outros ainda voltavam para descansar no espaço à noite, sob a insistência de Laura. Era porque ela sabia que Zhao-ai havia bebido a água do nada, e o espaço era bom para o seu corpo. Era por isso que ela queria que Zhao-ai dormisse no espaço todas as noites. Zhao-ai sabia que a insistência de Laura era devido a ela se importar com ele. Ele não se opôs a isso. Afinal, ninguém perturbaria seu sono no espaço, o que era bom para ele. Também não havia barulho. Ele poderia dormir bem lá. O laboratório de Karen, originalmente dentro do espaço, fora transferido para a fortaleza da Montanha de Ferro. Karen originalmente queria ficar dentro do espaço, mas Laura não podia mais suportá-lo, e o perseguiu até a fortaleza da Montanha de Ferro. Karen não se importou. Ele poderia se contentar com apenas um laboratório que havia sido preparado para ele. Para ser honesto, ele havia se mudado para a fortaleza da Montanha de Ferro, já que o ambiente não era ruim. Nos próximos dias, a maior parte do foco de Zhao-ai e dos outros foi colocado na construção da escola. Havia mais de 200 crianças da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande. Mais de 40 tinham mais de 12 anos e mais de 100 tinham menos de 12 anos, enquanto mais de 3 dúzias tinham entre 4 e 7 anos e cerca de uma dúzia tinham menos de 4 anos de idade. Zhao-ai e os outros os organizaram. As crianças com mais de 12 anos de idade aprenderiam principalmente literatura e artes marciais. As crianças entre 7 e 12 anos aprenderiam matemática acima de tudo. As crianças de 4 a 7 anos de idade seriam ensinadas como se fossem talentos promissores, com linguagem e treinamento físico simples primeiro. Mas agora havia um problema, e isso era material didático. Não havia muitos materiais didáticos concretos no continente Ark. Normalmente, os professores ensinavam os alunos sobre as palavras e, em seguida, começavam ensinando a magia usando livros sobre ki de batalha, esperando que as crianças soubessem o que estava escrito nelas. Quase todas as escolas do continente ensinavam assim. Zhao-ai pensou que este não era um método muito bom. As crianças eram ativas, e livros com o básico da magia e do ki de batalha eram algumas das coisas mais chatas e sem gosto. Crianças normais achariam muito difícil se interessar por elas. Então Zhao-ai acreditava que esses livros não eram adequados para se tornarem materiais didáticos. Zhao-ai nunca quis escrever seu próprio material didático, pois levaria muito tempo. Eles só podiam olhar através dos livros que eles tinham agora por algo adequado.
No entanto, Zhao Ai sabia, depois de procurar, que o bem-estar espiritual das pessoas neste mundo estava em falta. Os livros deste mundo foram divididos em 4 tipos principais. O primeiro eram os de magia, que incluiu conceitos básicos, técnicas, visualização, pesquisa de formações mágicas, manuais de aplicação de nível baixo, nível médio e nível alto, e nada mais. Raramente se viam registros de magos de alto nível, porque tal livro não seria divulgado e, em vez disso, passaria para seus próprios aprendizes. O segundo era sobre Ki de batalha, que incluía coisas básicas, técnicas básicas, utilização de armas e coisas assim, e nada mais. Como as magias, os registros seriam passadas para ensinar os discípulos. Em terceiro era a mistura de alquimia e medicina. Esses livros eram poucos em números, com poucos leitores e menos escritores. Estes livros continham apenas conhecimentos básicos e nada de pensamentos pós-aprendizagem. Em quarto estavam as anotações. Livros como estes consistiam principalmente de diários de viagem, que introduziam os estilos de vida do território e lendas especiais. Esses livros eram muitos, mas não foram escritos de acordo com um padrão. Normalmente, eles eram escritos por magos ou alguns guerreiros de alto nível em relação às suas experiências e impressões. Zhao Ai gostava muito desses livros, pois ele podia aprender muitos costumes especiais deles. Mas se o material didático fosse selecionado desses 4 tipos de livros, era evidente que nenhum deles era muito adequado. No final, Zhao Ai decidiu que crianças de 4 a 7 anos de idade aprenderiam principalmente literatura, que seria com os diários de viagem. Esses livros introduziram todo tipo de contos curiosos, que muitas crianças deveriam gostar. As crianças de 7 a 12 anos também aprenderiam com os diários de viagens, mas esses livros não compunham a parte de sua educação principal, que seria composta principalmente dos livros básicos de magia e artes marciais. Os materiais didáticos para crianças com mais de 12 anos teriam que ser decididos após confirmar o seu desenvolvimento. Viver em Outro Mundo. Capítulo 276. Ninguém foi contra o plano que Zhao Ai apresentou. No continente, as crianças eram matriculadas na escola por volta dos 6 a 8 anos de idade. As crianças que se matricularam por volta dos 6 anos eram de famílias ricas, como comerciantes ou nobres, e as crianças matriculadas por volta dos 8 anos eram de famílias que não eram ricas, principalmente plebeus. Mas a idade de matrícula na escola que Zhao Ai havia estabelecido era de 4 anos, 2 anos mais jovem em comparação com aquelas crianças nobres. Ensinar essas crianças algum conhecimento básico não seria prejudicial, e não afetaria seus estudos de artes marciais. Zhao Ai examinou cuidadosamente o mapa que Wallace tinha lhe dado. Agora, Wallace deveria ter chegado ao território da raça Cabeça de Cavalo e se tornado muito familiarizado com eles. Com base nisso, ele deveria se apressar e alcançá-lo. A partir da posição atual de Zhao Ai, ele teria que andar cerca de 5 dias ou mais para chegar à localização de Wallace, mas Zhao Ai não queria perder tanto tempo andando. Seus mortos-vivos não precisavam descansar de qualquer maneira, então ele podia simplesmente deixá-los andar sem parar. Desta forma, eles poderiam alcançar a localização de Wallace em cerca de 2 dias. Durante esses 2 dias, eles não encontraram ninguém na pradaria. Zhao Ai não se importava com a pradaria e deixou Kair cuidar de tudo. Ele estava ocupado atualmente construindo a escola Komerini. Embora o tamanho de sua escola não fosse muito grande, ela ainda precisava conter várias centenas de pessoas. Zhao Ai tinha acabado de perceber que eles não tinham professores suficientes, e também eles não tinham mão de obra suficiente disponível. Eles estavam especialmente com falta de pessoas que eram alfabetizadas que podiam ensinar matemática. Uma pessoa que era alfabetizada e podia fazer cálculos matemáticos que Zhao Ai havia preparado era Alodia. Mesmo que Alodia fosse um morto-vivo e não precisasse de descanso, tinha muitas crianças, e não era o suficiente para ele fazer isso sozinho. Mas o problema era que Zhao Ai não podia levar as pessoas para atuar como professores das crianças, o que fez Zhao Ai se sentir muito sombrio. Eventualmente, ele não teve escolha senão retirar alguns magos mortos-vivos para ensinar as crianças a ler e escrever, e a pessoa que ele escolheu foi Zhao Jie. Zhao Jie era um grande mago do elemento luz, então naturalmente ele era alfabetizado. Mas os estudantes eram todos crianças boas raivosas do chifre grande e elas não podiam aprender magia,
Então deixá-lo ensinar as crianças a ler e escrever era muito normal. De acordo com a situação, os aspectos de alfabetização seriam tratados por Zhao e a matemática seria dada a Ludia. Quanto às crianças de 4 a 7 anos, Zhao Ai não contratou um professor para elas. Em vez disso, ele selecionou 2 escravas, bem como uma mulher da tribo do boi raivoso do chifre grande, para ensinar essas crianças. As crianças de 4 a 7 anos ainda eram jovens e precisavam ser nutridas, então era melhor deixar as mulheres fazerem isso. Ao mesmo tempo, havia outro assunto que estava causando dores de cabeça em Zhao Ai, e isso eram os livros didáticos. Ele já havia decidido sobre o material didático, mas o que ele faria com os livros didáticos? Eles não tinham livros suficientes em mãos para dar a cada criança um livro. No final, Zhao Ai teve que vir com outro método. Ele deu a cada criança uma pilha de papel branco amarrada por cordas. Eles usariam isso para anotar o que os professores lhes ensinaram. Embora isso desacelerasse o processo de ensino, ainda era um bom método. Embora desse jeito eles precisassem de um grande suprimento de papel e tinta para ensinar as crianças, isso não importava. No continente, comprar papel era muito mais barato do que comprar livros. No continente Ark, não havia atualmente impressoras móveis. O que eles usavam era uma simples gravação impressa primitiva, então os livros eram muito mais caros. Haviam muitas crianças plebeias no continente que não podiam pagar livro didático, então usavam o mesmo método que Zhao Ai estava usando agora. Zhao Ai deu a essas crianças as canetas de aço que ele havia preparado para elas. Zhao Ai tinha comprado estes canetas a granel quando eles ainda estavam na cidade casa. Ele originalmente as comprou para os homens fera, mas agora elas estavam sendo usadas pelas crianças. Mas Zhao Ai disse que as crianças tinham que valorizar a caneta e o papel em suas mãos. Eles tinham que tomar notas todos os dias, e o professor os veria no dia seguinte. Os professores também verificariam suas canetas. Se suas canetas fossem levemente danificadas, receberiam punição. Claro, não era nenhum tipo de punição corporal, e Zhao Ai não queria que os professores dessem castigos corporais. Mas uma punição que não os deixava ir para a aula de educação física era muito séria para uma criança. Se alguém dissesse qual aula era a aula favorita de todos os alunos, seria a educação física, porque eles poderiam sair e brincar. Mas a educação física que eles ensinaram aqui era diferente da que Zhao Ai tinha na Terra. Aqui eles usaram a aula de educação física para ensinar as artes marciais e habilidades de equitação às crianças. Esse tipo de educação física era muito amada pelas crianças. Uma vez que eles ouviram que se eles danificassem um pouquinho suas canetas, eles não poderiam ir para a educação física, para eles essa era a punição mais séria possível, e assim as crianças tratavam suas canetas com cuidado. Com o apoio total de Zhao Ai e dos outros, a escola estava finalmente terminada e as crianças boi raivoso do chifre grande se tornaram o primeiro grupo de estudantes. Mas eles eram apenas estudantes diurnos. Uma vez que as crianças foram deixadas fora da escola, todas as pessoas no castelo poderiam ir à escola para aprender a ler, escrever e fazer aritmética. Isso era algo que Zhao Ai havia estipulado, e já que os professores de linguagem e aritmética eram todos mortos-vivos, eles não se cansavam e podiam dar aulas extras aos homens fera e servos. Esses 2 dias também permitiram que Zhao Ai entendesse completamente quão vasta era a pradaria dos homens fera. Depois de se mover sem parar por 2 dias, Zhao Ai não encontrou nenhum homem fera na estrada, o que o surpreendeu completamente. Depois de 2 dias, ele já havia ido do território da raça cabeça de bovino para o território da raça cabeça de cavalo. Porque esta era a área adjacente entre os 2 territórios. Haviam poucas pessoas que viriam aqui, com medo de causar um mal-entendido. Mas uma vez que eles entraram no território da raça cabeça de cavalo, não passou muito tempo até que Zhao Ai visse um acampamento, não muito distante. O acampamento não era muito grande, mas a bandeira governante da tribo do touro Hercúleo tremulava ao vento sobre o acampamento. Zhao Ai não pôde deixar de revelar um leve sorriso. Ele sabia que o Wallace era uma pessoa muito orgulhosa, e apesar de sua tribo do touro Hercúleo ter sido derrotada pela tribo do touro lutador, ele não esconderia sua identidade. Ele sempre mostraria sua bandeira no alto de sua tenda onde quer que ele fosse. Zhao Ai não disse nada, ele apenas acelerou e correu para o acampamento de Wallace. Ele não soltou o gasol porque estava sendo mantido pela Kair. Kair estava controlando o gasol, ou melhor,
Era mais exato dizer que Gasol estava em um estado semiconsciente o tempo todo. Kair estava lhe dando água do espaço, e por isso Gasol ainda não havia morrido de fome. Na verdade, não só Gasol não havia morrido, ele estava vivendo bem. Teve que ser reconhecido que a água do espaço era a água da vida, que era um tesouro raro no continente. Teria sido estranho se algo tivesse acontecido com ele. Era óbvio que o Wallace também havia visto Zawai, enquanto as pessoas saíam correndo de seu acampamento, com os cascos criando um som chocante. Quando Zawai viu isso, ele deu um leve sorriso e virou sua cabeça para falar com Laura. Parece que o irmão mais velho Wallace está ansioso para ver Gasol. O que você acha que eles vão fazer com ele? Laura deu-lhe um sorriso amargo. Como eles vão tratá-lo? Você pode dizer pelos irmãos da minha família, lutando até a morte por suas posições. O irmão do Wallace ainda está bem. Mas Gasol causou a morte de seu pai, então ele definitivamente não vai deixar Gasol fora. Mesmo que agora eles realmente precisem de pessoas, Gasol não poderá viver. Zawai assentiu. Ele entendeu a lógica de Laura. A tribo do Touro Hercúleo precisava de pessoas agora, e Gasol era um especialista do 8º nível, o que seria uma grande ajuda para a atual tribo do Touro Hercúleo. Mas, devido ao ressentimento entre Wallace e Gasol ser muito profundo, Wallace definitivamente não deixaria ir. Quando Wallace apareceu na frente de Zawai, ele não cumprimentou, mas em vez disso, ele imediatamente perguntou: Pequeno Ai, onde está Gasol? Zawai sorriu e acenou com a mão. Então Gasol apareceu na frente de Wallace. As videiras em seu corpo já haviam desaparecido e ele ainda estava inconsciente. Quando Mendes, que havia seguido Wallace, viu Gasol, ele imediatamente soltou um rugido de raiva e pulou de seu touro. Uma cabeça de machado então voou para Gasol. Com um som de Dang, Wallace bloqueou o machado de Mendes. Os olhos de Mendes estavam vermelhos sangue quando ele se virou para olhar para Wallace e, furioso, rugiu: Pequeno Sétimo, o que você está fazendo? Eu quero matá-lo, eu preciso matá-lo. Wallace falou com uma expressão fria: Acalme-se, sexto irmão. Ele ainda está inconsciente agora, então se você matá-lo, ele não estaria ciente disso. Isso seria deixá-lo de fora muito facilmente. Vamos acordá-lo e depois matá-lo. Zawai rapidamente disse: Irmão mais velho, não se exalte previamente. Vamos primeiro ao acampamento. Tenho algumas coisas que quero discutir com você. Wallace assentiu e acenou com a mão. Um subordinado imediatamente se aproximou e virou a cabeça. Sem desmontar de seu touro, ele agarrou Gasol e colocou-o em seu touro enquanto seguia Wallace de volta ao acampamento. Assim que chegaram ao acampamento, Zawai viu Yali em pé em frente ao acampamento. A pele de Yali era um pouco magra e pálida. Ficou claro que ele estava correndo nos últimos dias resolvendo as preocupações da tribo do Touro Hercúleo. Zawai e Laura desceram de sua carruagem e cumprimentaram Yali. Yali devolveu os cumprimentos e depois olhou para Gasol na parte de trás do touro com um olhar complicado. Ele não fazia parte da tribo Touro Hercúleo, então seu ódio contra Gasol não era tão profundo quanto o de Wallace e os outros. Wallace e os outros também pularam de seus touros, e Wallace olhou para Gasol. Ele disse a Zawai: Pequeno Ai, como nós o acordamos? Zawai deu um leve sorriso e disse: Basta jogar um balde de água fria nele. Wallace não tinha água fria. Ele apenas andou para frente e mandou Gasol voar 2 metros com um chute, que o acordou. Quando ele abriu seus olhos, Gasol viu Wallace e os outros, bem como Zawai parado ao lado de Wallace, e ele entendeu o que estava acontecendo. Ele não demonstrou nenhum traço de nervosismo e levantou-se devagar. Olhando para Wallace, de repente ele revelou um leve sorriso e disse: Você venceu no final, não foi? Wallace avançou e agarrou Gasol pelo colarinho. Ele o socou no chão e repreendeu com raiva: Bastardo. São esses os tipos de palavras que você ainda continua a dizer? Você é mesmo um membro da tribo do Touro Hercúleo. Seu bastardo. Ele continuou a repreender Gasol enquanto chutava várias vezes. Viver em Outro Mundo capítulo 277. Depois de chutar Gasol algumas vezes, Wallace finalmente parou. Gasol não resistiu aos chutes de Wallace que foram bastante pesados, fazendo Gasol cuspir 2 bocas cheias de sangue. Wallace não queria chutar Gasol até a morte assim, então ele parou. Olhando para Gasol, ele disse: Seu cérebro é feito do quê? Está cheio de merda de argali? Você sentiu como se o nosso pai tivesse maltratado você desde o começo?
É porque você alcançou grandes méritos em batalha e fez o máximo pela tribo, mas ainda assim não conseguiu se tornar o chefe da tribo. Gazoo bufou friamente e não disse mais nada. Era muito claro que ele estava concordando com o que Wallace acabara de dizer. Wallace olhou para a aparência de Gazoo e de repente sentiu uma vontade de rir. Ele realmente queria rir do fato de que Gazoo era muito idiota. Mesmo agora, Gazoo ainda não sabia por que seu pai não queria lhe dar a posição de chefe da tribo. Wallace balançou a cabeça e suspirou ao dizer: Gazoo, sempre pensei que você fosse uma pessoa inteligente, mas agora finalmente percebo que você é apenas um idiota. Um idiota que não poderia ser mais burro. Você não percebeu que nossa tribo estava lutando cada vez menos com as tribos estrangeiras? Há alguns anos, o pai teve a mesma ideia que você. Ele queria provar que a nossa tribo do touro Hercule era a tribo número 1 entre a raça cabeça de bovino. Mas então o que ele notou? Nosso pai descobriu que, após cada expedição, embora nós conseguíssemos adquirir muitos escravos, a força de nossa própria tribo estava lentamente sendo consumida e, lentamente, a maioria de nossos jovens estava morrendo. Mas, por ele escolher não lutar por um ano, a população jovem de nossa tribo lentamente começou a aumentar mais uma vez. Nosso pai percebeu isso e optou por não lançar nenhuma campanha militar, apenas então ele pode dar à nossa tribo a chance de reconstruir nossas forças. Quando ele disse isso, ele viu a expressão no rosto de Gazoo mudando. Hoje, ele decidiu botar tudo para fora, para que Gazoo não se sentisse mais como se tivesse sofrido qualquer tipo de injustiça. Ele respirou fundo e depois disse: depois de saber da ameaça da tribo do touro lutador contra a nossa tribo, nosso pai reduziu o número de tropas estrangeiras e começou a apoiar o admirável rei do oeste, que está em desacordo com o chefe da tribo do touro lutador. Se o admirável rei do oeste eclodisse, a tribo do touro lutador seria enfraquecida. Sem o apoio do nosso pai, como é que você acha que o admirável rei do oeste conseguiria lutar contra a tribo do touro lutador por tanto tempo? A expressão de Gazoo ficou ainda mais feia. Ele não tinha visto através de nenhuma dessas coisas que Wallace tinha acabado de dizer a ele, e ele sempre se perguntou por que seu pai estaria perto de admirável rei do oeste ao invés do chefe da tribo do touro lutador. Foi por essa razão que ele havia clamado por injustiça pelo chefe da tribo do touro lutador. Pode-se dizer que a razão pela qual a tribo do touro lutador se recuperou tão rapidamente foi pelo seu apoio inseparável. Wallace viu a expressão de Gazoo e ele deu um bufo frio. O que? Você está lamentando sua decisão agora. Você não podia ver porque nosso pai apoiou o rei do oeste, e teimosamente apoiou o chefe da tribo do touro lutador. Você foi completamente enganado por apenas algumas palavras de elogio. Que piada! Apenas com base neste único ponto, você é digno de ser o chefe da tribo do touro Hercúleo. Uma pena. É uma pena mesmo. O pai foi mole demais e optou por não limitar seu poderio militar. Caso contrário, a tribo do touro Hercúleo não estaria nesse tipo de situação hoje. Gazoo rapidamente se levantou e disse: bobagem. Isso é tudo bobagem. É tudo falso. O pai nunca pensou nisso, e tudo foi fabricado por você. Wallace deu um suspiro frio e disse: você já entendeu se eu inventei isso ou não? Com o objetivo de se sentar naquele lugar, na posição do chefe, você enlouqueceu e até se atreveu a causar a morte de nosso pai. Agora você até arrastou sua própria tribo para o abismo profundo. Vamos ver que tipo de cara você faz quando ver o Deus Besta depois de morrer. Todos os homens feras acreditavam que depois que eles morressem, eles encontrariam o Deus Besta. O Deus Besta olharia para as ações que você realizou em toda a sua vida, e decidiria se você seria um homem fera ou apenas uma besta em sua próxima vida. Quando Gazoo ouviu Wallace dizer isso, seu rosto ficou completamente pálido. Ele estava à beira do colapso para começar, mas agora ele já havia caído no chão enquanto continuamente murmurava: é mentira, é tudo mentira. Wallace olhou para a aparência de Gazoo e então virou a cabeça para olhar em volta para o guarda e disse: prepare a bandeira branca, sexto irmão. É a sua vez. A bandeira branca era uma tradição dos homens fera. Era algo usado para envolver traidores mortos. Os homens fera tinham uma lenda dizendo que o Deus Besta odiava a cor branca, então qualquer um que estivesse envolto em branco quando morresse seria transformado em uma besta pelo Deus Besta. Era por esse motivo que os homens feras executavam seus traidores dessa maneira.
Eles queriam que eles se tornassem bestas em sua próxima vida para que pudessem compensar as dívidas que haviam realizadas nesta vida. Assim que os guardas ouviram Alice dizer-lhes para preparar a bandeira branca, eles imediatamente entenderam o que ele queria dizer. Eles correram para prepará-la enquanto Mendes pegava seu machado gigante. Ele não tinha nem um pouco de compaixão por Gasol agora. Como ele poderia ter compaixão? Foi o homem na sua frente que causou a morte de seu pai e irmãos, e os fez perder o terreno de acampamento que a tribo do touro Hercúleo tinha habitado por milhares de anos. Neste momento, Mendes desejava poder esfolar Gasol vivo, então como ele poderia sentir algum tipo de compaixão? Enquanto isso, Gasol perdeu completamente a vontade de viver. Ele se enrolou como uma bola, sem saber o que estava acontecendo a seu redor. Quando Mendes o levantou, ele não reagiu nem um pouco. Logo, um pedaço de pano branco foi preparado, e Mendes o ajudou com isso. Um único golpe do machado cortou a cabeça de Gasol, não dando a ele uma chance de o retaliar. Depois que Gasol morreu, os guardas envolveram seu corpo no pano branco, enquanto Mendes jogou o machado gigante de suas mãos e desabou ruidosamente em lágrimas. Wallace soltou um suspiro. Seus olhos também estavam um pouco molhados, e ele estava cheio de tristeza. A tribo do touro Hercúleo fora destruída pelas mãos de Gasol, de tal forma que, mesmo que recuperassem seu acampamento principal agora, seu status entre os homens feras cairia por uma larga margem. Este foi um tipo de notícia ruim que não tinha como ficar pior. Depois de vê-los arrumando o cadáver de Gasol, Wallace soltou um suspiro e acenou com a mão ao dizer: "Encontre um lugar para enterrá-lo." Os guardas levaram o corpo para longe. Wallace sentiu como se tivesse de alguma forma perdido toda a força em seu corpo. Ele cambaleou de volta para sua própria tenda e bebeu bocados grandes de kumis num jarro prateado. Embora ele agora tivesse conseguido sua vingança, ele não sentia nenhuma felicidade. Pelo contrário, ele estava profundamente entristecido. A tristeza em seu coração estava chegando perto de deixá-lo louco. E Alice e Aue também notaram que as emoções de Wallace eram instáveis e rapidamente o seguiram até a tenda. Quando viram a aparência de Wallace, Yali não pôde deixar de soltar um suspiro. Ele sabia que Wallace vinha sofrendo muita pressão ultimamente. A tribo touro Hercúleo era como uma rocha que continuava pesando nele. Embora ele tivesse conseguido sua vingança, ele ainda teve que matar seu próprio irmão no processo. Wallace era uma pessoa muito compassiva e justa. Então Yali sabia que ele devia estar se sentindo muito desconfortável em seu coração agora. Zawai não sabia como ele deveria se aproximar de Wallace agora. Ele nunca tinha passado por algo assim, então qualquer coisa que ele dissesse agora pareceria indelicado. Zawai não disse nada e apenas deu um suspiro. Ele se sentou ao lado de Wallace e pegou outro jarro prateado para servir uma taça de kumis. Depois de beber um gole, ele se virou para Yali e disse: "Senhor Yali, por favor, sente-se. Eu tenho algo que quero discutir com você." Yali olhou para Wallace uma vez, depois assentiu e disse: "Continue." Zawai disse: "Eu conheci Gasol no território da tribo do boi raivoso do chifre grande enquanto ele estava os roubando. Ele havia matado quase todos os jovens e estava transportando algumas coisas. Ele queria ir para o território do rei do oeste. Eu matei todos os seus guardas, mas por favor, tenha certeza de que eu enterrei todos eles. Para ter certeza de que esse desaparecimento não se espalhou, eu mandei pessoas para levarem todo o pessoal da tribo do boi raivoso do chifre grande para outro local, e elas nunca mais aparecerão no território da raça cabeça de bovino." Yali não entendeu o que Zawai quis dizer com isso no começo, mas depois de pensar um pouco, ele imediatamente entendeu. Ele olhou para Zawai com uma expressão de gratidão quando disse: "Obrigado, pequeno Ai. Se não fosse por você, a tribo do touro Hercúleo não teria tido a oportunidade de recuperar a posição da raça governante." "Isso mesmo, pequeno Ai. Eu, seu irmão mais velho, estou te agradecendo de verdade. Se não fosse por você, a tribo do touro Hercúleo estaria acabada." Nesse momento, Wally já havia soltado sua jarra de kumis, e ele olhou para Zawai com uma expressão agradecida. Mendes também tinha acabado de chegar da entrada. Wallace era realmente uma figura heróica para poder se recuperar rapidamente. Na verdade, isso também foi graças a Zawai. Se Zawai não tivesse falado sobre este assunto, Wallace não teria se recuperado tão rapidamente. Comparado a Gasol, ele se importava mais com o futuro da tribo touro Hercúleo.
Wallace e os outros estavam muito claros que se as outras tribos com cabeça de bovino soubessem sobre a questão de Gazol roubar a tribo do boi raivoso do chifre grande, então a tribo do touro hercúleo nunca receberia o apoio de nenhuma outra raça cabeça de bovino no futuro. A tribo do boi raivoso do chifre grande não tinha um status elevado dentro da raça cabeça de bovino, e eles não eram poderosos na capacidade de lutar, mas sempre foram hospitaleiros e sua atitude era famosa. Se soubessem que Gazol havia tentado roubá-los, eles definitivamente sofreriam a indignação pública. A tribo do touro hercúleo acabou de ser expulsa pela tribo do touro lutador, por isso as tribos de ramo definitivamente não estariam dispostas a aceitá-los. E com o passar dos anos, o chefe da tribo do touro hercúleo cuidou das tribos de ramo, de modo que essas pessoas não haviam esquecido essa gentileza. Isso era muito importante para Wallace. Se as tribos de ramo soubessem que foi Gazol quem havia roubado a tribo do boi raivoso do chifre grande, então eles passariam a não gostar da tribo touro hercúleo e não os apoiariam mais. Para a tribo do touro hercúleo, isso definitivamente teria sido uma catástrofe. O que a tribo do touro lutador só poderia sonhar, teria sido realizado pelo próprio Gazol. Wallace não pôde deixar de balançar a cabeça ao pensar em tais reflexões. Ele realmente não sabia quando Gazol se tornou tão idiota. Ele lembrou que Gazol não tinha sido tão burro no passado. Zawai virou a cabeça para olhar para Wallace quando ele disse, foi porque eu tive a sorte de esbarrar em Gazol. Caso contrário, as coisas teriam realmente se tornado problemáticas. Wallace soltou um suspiro e balançou a cabeça. Pequeno Ai, venha comigo para ver a tribo do mastim. Você tem muitas coisas em suas mãos, então talvez você possa ajudar seu irmão mais velho a estabilizar a situação atual lá. Zawai deu uma segunda olhada. Ele olhou para Wallace e disse, irmão mais velho, você está falando sério? Você não está indo para o admirável rei do oeste? Nós não vamos descobrir a situação dele com a tribo do touro lutador? Wallace soltou um suspiro, mas não sabia o que dizer. Ele queria descobrir a situação atual da tribo do touro lutador com o admirável rei do oeste, mas ele também sentia como se não pudesse deixar o lado de Zawai agora. Isso tudo fazia-se sentir muito conflituoso. Todos os homens feras adoravam o deus besta e, pelo que Wallace podia ver, Zawai era um benfeitor enviado a ele pelo deus besta. Ele tinha encontrado todos os tipos de problemas durante este período de tempo, mas Zawai tinha resolvido tudo para ele, fazendo querer manter Zawai ao seu lado. Zawai viu a expressão de Wallace e disse com um sorriso, tudo bem, irmão mais velho, sem problemas. Devemos nos ater ao nosso plano original. Você e outros vão se encontrar à tribo do mastim, e eu vou me encontrar com o admirável rei do oeste para obter algumas novidades. Então eu irei imediatamente para o território da tribo do mastim e procurarei por você. O que você acha disso? Wallace assentiu, é a única escolha. Você deve ficar aqui esta noite e tomar uma boa bebida conosco, e então você pode partir amanhã. Zawai sorriu, sem problemas. Assim, eu ainda tenho algo que quero te dar. Venha comigo. Depois que ele terminou de falar, ele saiu. Wallace e os outros tinham expressões confusas em seus rostos enquanto olhavam para Zawai, mas ainda o seguiam para o lado de fora. Quando eles saíram, Zawai tirou todos os recursos que ele havia tirado da tribo do boi raivoso do chifre grande. Ele apontou para os recursos e disse, irmão mais velho, esses são todos os itens que Gazol roubou da tribo do boi raivoso do chifre grande. Todos foram usados e não podem ser vendidos na pradaria, portanto você deve usá-los. Wallace deu um tapinha no ombro de Zawai e disse, obrigado, irmão, não direi nenhuma palavra desnecessária. Vamos para a tenda e tomar uma bebida. Eles entraram novamente na tenda e depois de se sentar, Zawai olhou para Wallace e disse, irmão mais velho, que planos você tem para atacar o antigo acampamento? Wallace ficou um pouco perplexo. Para ser honesto, ele realmente não tinha planos. Agora ele estava apenas pensando em pacificar seus membros da tribo. Ele não havia pensado em atacar o antigo acampamento. Quando Zawai viu a expressão que Wallace tinha, ele sabia que não havia pensado nisso. Ele não pôde deixar de dizer, irmão mais velho, acho que você deveria pensar um pouco mais. Embora a tribo do touro hercúleo tenha sofrido perdas pesadas, os corações dos membros da tribo também estão cheios de ódio. Enquanto o irmão mais velho tiver um suprimento de grãos e eles puderem se satisfazer, a primeira coisa em que pensarão será vingança.
Somando-se ao fato de que a tribo do touro lutador acabou de conquistar o antigo acampamento e ainda não tem muito controle sobre a raça cabeça de bovino, deve haver muitas tribos ainda apoiando você, que você pode usar. Se houver necessidade, você também pode pedir ajuda à tribo do mastim. Se a coisa ficar feia, dê-lhes alguns grãos. Se você der tempo suficiente para a tribo do touro lutador, eles serão capazes de recuperar o equilíbrio, e seus membros da tribo ficarão desapontados com você. Isso tornará a vingança muito mais difícil quando chegar a hora. Wallace escutou silenciosamente Zhao Ai falar. Esta foi sua primeira vez pensando sobre isso, mas ele teve que admitir que o que Zhao Ai disse estava certo. Os homens fera eram assim, eles adoravam os fortes, mas a reputação da tribo do touro lutador não era boa, já que eles gostavam demais de lutar. Considerando o fato de que a tribo do touro Hercule governou a raça cabeça de bovino por muitos anos, a maioria das tribos de ramos apoiavam. Isso significa que este era realmente o melhor momento para iniciar um contra-ataque. Viver em Outro Mundo capítulo 278 Yali assentiu e disse, eu acho que o pequeno A disse está muito certo. Algumas vezes, o ódio não é uma força que possa ser subestimada. Se pudermos usar bem esse poder, então derrotar a tribo do touro lutador por nós mesmos não é uma coisa impossível. Mendes tinha acabado de se recuperar, e ele também assentiu e disse, nós também temos o elemento surpresa do nosso lado. Ninguém pensaria que nós iríamos contra-atacar após uma grande perda. A tribo do touro lutador também não usou o elemento surpresa para roubar nosso acampamento principal. Wallace franziu a testa e disse, essas são questões válidas, mas o problema é que o único grande ancião de nossa tribo está ferido. Eu temo que nós não sejamos o suficiente para lidar com o grande ancião da tribo do touro lutador. Além disso, a tribo do touro lutador também não contratou um especialista do 9º nível. Quando Wallace pôs tudo para fora, todos ficaram em silêncio. Independentemente de seus planos, a presença de um especialista do 9º nível sempre era uma rocha gigante pesando em seus corações. Se eles realmente quisessem lutar contra a tribo do touro lutador, eles não poderiam fazê-lo sem um especialista do 9º nível. Zhao Ai se virou para Wallace e disse, irmão mais velho, você acha que podemos usar grãos, vegetais e óleo para convencer a tribo do mastim a usar seu especialista do 9º nível? É melhor você pegar as outras tribos e ver se também podemos usar o que temos para trazer à tona seus especialistas. Além disso, não se esqueça de que, aqui dentro da pradaria, se um especialista humano fica muito cheio de si mesmo, as grandes tribos de guerra não deixarão isso passar. Se pudermos trazer os especialistas das outras tribos, nós podemos vencer. Talvez com o líquido da vida e o suco de pêssego mágico, nós podemos curar o grande ancião da tribo do touro Hercúleo também. Isso melhorará muito nossas chances de ganhar. Wallace franziu a testa. As feridas de um especialista do 9º nível não se curam facilmente. Se realmente pudermos curar as feridas do grande ancião, eu organizarei imediatamente um contra-ataque. Se não pudermos, então nós teremos que aguentar. Zhao Ai assentiu com a cabeça para isso. Ele ainda admirava essa parte cuidadosa na personalidade de Wallace. Ele não deixou o ódio encher sua mente, e em vez disso permaneceu calmo. Isso era bom. Ele imediatamente respondeu, bom. Se o irmão mais velho tiver necessidades, eu tenho todos os grãos que você precisa. Oh, sim. Diga a eles que também tenho vegetais e óleo. Todos têm a garantia de estarem frescos. Wallace assentiu e se virou para Mendes, sexto irmão. Sacrifique um boi raivoso. Vamos ter boi assado hoje. Mendes se virou e saiu. Zhao Ai ficou um pouco surpreso. Normalmente, os homens fera não sacrificam as vacas. Vacas e bois tinham muitos usos para eles. Normalmente, eles só serviam vacas e bois aos mais respeitados dos convidados como uma festa. Ele nunca teria pensado que o Wallace iria sacrificar um boi. Ele falou apressadamente, por favor, irmão mais velho. Nós já somos uma família. Por que você fez isso? Wallace sorriu e disse, poupe-me, pequeno Ai, você não precisa se importar. Eu tenho me sentido desconfortável porque eu não tenho sido capaz de te servir um boi assado desde que te conheci. E hoje, eu, seu irmão mais velho, resolvi um grande rancor. Nós vamos tomar uma grande bebida. Zhao Ai sorriu, tudo bem. Já que o irmão mais velho está com vontade hoje, nós beberemos até cairmos. Ah! Depois da conversa,
Eles saíram para encontrar o boi abatido e pronto para assar. Laura e as outras não estavam apenas vagando por aí sem fazer nada. Elas estavam ajudando os guardas a reorganizar as coisas. Isso foi permitido por Zhao Ai, já que ele era o irmão de sangue de Wallace agora. Laura e as outras não eram forasteiras, então elas deveriam estar ajudando. Depois que Zhao Ai e companhia se sentaram, eles começaram a discutir sem parar o assunto do contra-ataque. Apesar de Wallace ser altamente conservador, ele ainda tinha um fogo no coração quando se tratava da tribo do touro lutador roubando seu acampamento principal. No entanto, agora que ele era o chefe da tribo do touro Hercúleo, ele não podia se dar ao luxo de cometer um erro por causa de uma raiva momentânea. Por isso ele estava sendo cuidadoso. Entretanto, se houvesse uma chance de contra-atacar, ele ainda aceitaria. Como ele havia dito antes, ele iniciaria imediatamente os preparativos para um contra-ataque assim que o grande ancião da tribo do touro Hercúleo fosse curado. Essa era sua intenção. Mais tarde naquela noite, Zhao Ai não pôde deixar de ficar bêbado novamente. Os sentimentos de Wallace eram complexos, então ele precisava beber, e Zhao Ai não tinha escolha senão beber com ele. No final, todos adormeceram bêbados. Mas, desta vez Zhao Ai não ficou bêbado. Ele tinha providenciado para que Caia lhe desse a água do espaço se ele ficasse bêbado demais, para que ele pudesse acordar mais rápido. Ele não queria dormir numa grande tenda com Laura e as outras, porque, embora ele se sentisse bem, honestamente, ainda era bastante estranho. Se alguém soubesse que Zhao Ai estava usando o líquido da vida como um meio de curar a ressaca, eles o estrangulariam com certeza. O líquido da vida era precioso demais para ser usado como uma mera cura para a ressaca. Ninguém suportaria isso. Depois de beber o líquido da vida, Zhao Ai imediatamente ficou sóbrio. Não era tarde demais, então Laura estava sentada na tenda conversando. Quando ela percebeu Zhao Ai acordado, ela imediatamente disse: "Como você está se sentindo, irmão Ai? Está se sentindo bem? Você está com dor de cabeça?" Zhao Ai riu: "Bem, sem dor de cabeça. Nós temos que voltar para o território da raça cabeça de bovino amanhã. Então nós devemos estar completamente em guarda. Eu temo que a tribo do touro lutador possa perceber a nossa presença." Laura fez uma pausa. "Você está dizendo que a tribo do touro lutador pode obter informações sobre o nosso encontro com o irmão mais velho Alice? Sem chances, certo? Nós não encontramos muitas tribos dos homens fera no caminho até aqui, certo?" Zhao Ai balançou a cabeça. "É melhor ter cuidado. Nós devemos evitar sair para coletar informações. Tudo bem se pudermos ser mais atenciosos do que o normal. Não coletaremos informações ativamente. Isso pode atrair suspeitas." Laura e as outras concordaram. Então Zhao Ai se virou para o acampamento de Wallace e suspirou. A tribo do touro Hercúleo foi gravemente ferida desta vez. Mesmo que eles recuperem o acampamento principal, a humilhação que eles sofreram será registrada para sempre em sua história. Uma mancha que não pode ser apagada. Mais importante ainda, ter seu acampamento principal roubado, foi um golpe mortal na autoridade deles. Não será possível para a tribo do touro Hercúleo governar a raça cabeça de bovino novamente no futuro. Certamente terá cada vez mais desafiantes. Laura já havia sido parte da classe alta, então é claro que ela entendia essa lógica. Naquela ocasião em que ela foi atacada, a família Marquet imediatamente quis assumir seus negócios. Muitos de seus funcionários estavam pensando em traição. Então, após o incidente, ela impiedosamente limpou a casa. Foi por causa de sua política implacável que ela foi capaz de se tornar completamente independente da família Marquet. Agora que Laura ouviu o que Zhao Ai tinha a dizer, ela não pôde deixar de concordar, verdade. A coisa que levou o maior sucesso desse incidente foi a autoridade da tribo do touro Hercúleo. Será cada vez mais difícil para eles governarem a raça cabeça de bovino novamente. Zhao Ai assentiu com a cabeça, e com os dois olhos friamente, disse: "Se eu fosse o irmão mais velho Alice, eu faria um contra-ataque total com toda a tribo para tomar de volta o acampamento principal o mais rápido possível, e abater todos os membros da tribo do touro lutador. Nós vamos ter que erradicar toda a tribo do touro lutador. Isso deve ser feito para que possamos deter as outras tribos e instalar medo em qualquer um que tramar contra nós. Você deve entender que, neste mundo, a pessoa mais temida não é um especialista que calcula suas perdas e ganhos, mas um maníaco que não se importa com eles. E agora mesmo,
É disso que a tribo do touro hercúleo precisa. Laura franziu a testa, mas isso não causará mais problemas para a tribo do touro hercúleo. Como eles governarão a raça cabeça a cabeça de bovino novamente? Zhao Ai sorriu. Não haverá outras tribos que se atreverão a lutar até a morte com a tribo do touro hercúleo. Mesmo que eles consigam derrubar a tribo do touro hercúleo, eles serão capazes de se agarrar ao trono depois. Uma vez que a tribo do touro hercúleo retomar o trono dessa forma, não haverá ninguém que poderá facilmente expulsá-los. Se eles puderem se recuperar pacificamente depois disso, não haverá problemas no futuro. Laura sentiu. Algumas vezes isso era o que uma tribo tinha que fazer. Use um momento de agitação para trazer um longo período de paz. Era altamente necessário. Zhao Ai suspirou. Esqueça, eu nem sou o chefe da tribo do touro hercúleo. Não adianta mais falar sobre isso. Está ficando tarde, então vamos dormir. Nós ainda temos que nos apressar amanhã. Na manhã seguinte, Zhao Ai se despediu de Alice e se dirigiu para o território do Admirável Rei do Oeste. Era evidente que os movimentos do Admirável Rei do Oeste haviam se tornado cada vez mais importantes. Se ele ainda fosse apoiar o Alice, então as chances de Alice vencer a tribo do touro lutador seriam maiores. Claro, teria que estar sob a condição de que eles estivessem aptos para controlar a situação. O Alice não queria criar outro chefe na tribo do touro lutador. Levaria cerca de 10 dias para chegar ao acampamento principal do Admirável Rei do Oeste a partir de sua localização atual. Eles também encontraram várias pequenas tribos de homens-fera ao longo do caminho, com as quais Zhao Ai não se incomodaria mais. Ele precisava acelerar, então ele prendeu as bandeiras da amizade da tribo do porco de barriga grande e da tribo do boi raivoso do chifre grande em sua carruagem e foi direto para o acampamento principal do Admirável Rei do Oeste. Ao longo do caminho, o grupo de Zhao Ai passou a maior parte do tempo no espaço ou na fortaleza da Montanha de Ferro. Agora que a escola estava funcionando, parecia bastante efetivo. Embora as crianças da tribo do boi raivoso do chifre grande ainda não tivessem se adaptado completamente, elas começaram a frequentar a escola sob a supervisão do grupo de Alais, para que não corressem por toda parte. A escola estava lentamente entrando no caminho certo. O que Zhao Ai precisava fazer agora era construir fábricas de processamento de lã de argalis. Além disso, ele teve outra ideia, que era levar o grupo de Alais para construir uma fábrica de processamento de kumis. O kumis sempre foi um licor especial dos homens-fera. O ingrediente principal veio do leite de vários animais, e a técnica de refinação não era complicada. Entretanto, os homens-fera ainda não tinham conseguido um meio de destilação, portanto seu kumis não era tão facilmente preservado, e seu percentual de álcool não era tão alto. Era por isso que sempre que os homens-fera bebiam, era sempre um jarro após o outro sem parar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.